Artigo 142. Muitas pessoas falam, muitas pessoas pedem o artigo 142, mas a verdade é que até agora Bolsonaro não invocou o artigo 142. E fica a pergunta, por que Bolsonaro não invoca o artigo 142? Vamos fazer algumas reflexões a respeito disso? Por exemplo, o jurista Ives Gandra veio ter os holofotes virados a ele nos últimos dias porque ele disse que Bolsonaro deveria se invocar o artigo 142, uma vez que um dos poderes está interferindo no outro. A questão dos executivos da Venezuela, que Bolsonaro queria mandar de volta e entraram e não deixaram, entre tantas e tantas coisas, né, meus amigos? Especialmente, eu acho que no momento atual, eu acho que o que tem mais de interferência do STF no Poder Executivo é o fato de tirarem o poder, a autoridade do Executivo, do Presidente da República, na forma de tratar essa situação que nós vivemos, deixando a cargo dos governadores. Então, todas as questões que hoje diz respeito à condução dos seus estados não estão nas mãos do Presidente da República, e sim dos governadores. Até é necessário fazer um parênteses nessa situação, porque se tanto reclamam da situação do país, é um absurdo que tentem colocar na conta do Bolsonaro, uma vez que tudo que o Bolsonaro quer fazer não está sendo feito. Vou passar para vocês aqui, meus amigos, um áudio, não posso colocar o vídeo, né, de uma entrevista que o ministro do STF, Barroso, deu ao Marco Antônio Villa. Aliás, Marco Antônio Villa está sendo indicação do Nando Moura, hein? Nando, deixou claro que tem algumas ressalvas, que não concorda alguma coisa com o Marco Antônio Villa, mas traz para o seu canal, para mais de 3 milhões de pessoas, um cara que nós sabemos, esse cara não é de direita. E o argumento que você, Nando, usa é que você é de direita, que você é conservador, mas está contrariado, se sente traído por Bolsonaro. Então você se sente traído por Bolsonaro, mas indica um cara que claramente não é de direita para poder fazer com que os seus seguidores assistam-o. Mais uma das suas incoerências. Vamos pro áudio, meus amigos. Nessa época, acho que ele é requentado, acho que ele não é novo, não. Portanto, é uma opinião, como numa democracia a gente deve ter respeito e consideração pela opinião de todo mundo. Esse trecho aqui, eu acabei não explicando, esse trecho ele fala, ele não dá nome, mas certamente ele está falando a respeito da opinião do jurista Ives Gandra. Mas é uma opinião que ultrapassa todos os limites do erro. Evidentemente, as Forças Armadas estão subordinadas à Constituição, como todos estamos. Então o que o Barroso fala com suas palavras é que as Forças Armadas estão subordinadas à Constituição. Vamos dar uma olhadinha no artigo 142? As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da ordem e da lei. Bom, meus amigos, aqui a gente poderia abrir o leque para várias discussões, para vários cenários, para várias possibilidades. Agora, o que nós temos aqui é a lei, o artigo 142, temos a interpretação do Barroso, temos a interpretação do jurista Ives Gandra e temos a situação que o país vive. O país vive uma situação onde o presidente da República, o chefe de um dos três poderes, ele é chefe de um dos três poderes, que devem trabalhar em harmonia sem um interferir no outro, ok? Nós temos ele tendo a todo momento as suas decisões simplesmente derrubadas pelo STF, como essa última, por exemplo, que eu repito nesse vídeo, onde tiram completamente a autoridade, o poder de decisão do presidente da República, dando este poder, dando essa autoridade aos governadores do estado de São Paulo, como se não houvesse presidente da República. Isso vai ao encontro de vídeos que circulam na internet, que creio que é de conhecimento da grande maioria,
onde FHC diz que estão fazendo ali junto com o Rodrigo Maia uma espécie, né, de parlamentarismo branco, onde estão isolando o presidente da República, tirando ele completamente fora do debate, das discussões, né, e usando a própria lei, a própria Constituição em seu favor. Quando você tem dois poderes contra um, que isso é claramente o que está acontecendo, aí fica fácil de você usar a Constituição. Você pega o poder legislativo, você pega o poder judiciário, e ali encontra um mecanismo, e até às vezes não encontra um mecanismo, mas vai lá e mete a caneta. E nós temos aí uma situação que nos levam a entender que o artigo 142 seria necessário ser aplicado. Agora, por que Bolsonaro não aplica, né? Porque quando você vai invocar o artigo 142, você vai precisar das Forças Armadas, que há anos, meus amigos, como diz Olavo de Carvalho, e disse hoje, numa excelente entrevista que ele fez com o Kim Paim. Aliás, creio que todos vocês aí conheçam o canal do Kim Paim. Quem não conhece, por favor, vai lá, se inscreva, porque o cara tá fazendo um trabalho fantástico. Eu até já disse para ele, numa conversa que eu tive com ele rápida, que ele realmente revolucionou o jeito de fazer vídeos no YouTube. E a gente, que é consumidor de youtubers, né, agradece ao seu trabalho. Mas lá, o Olavo repete uma coisa que já vem falando há anos, né? As Forças Armadas gostam de dizer que estão prontos, né? Mas estão prontos há quanto tempo? Há décadas prontos para fazer alguma coisa, e agora está na hora de agir mais do que nunca. Mais do que nunca está na hora de agir, e eles continuam com o mesmo discurso. Estamos prontos, tudo tem a sua hora. Todos assistindo o que o STF vem fazendo junto ao Poder Executivo. O que o Congresso, o Parlamento vem fazendo junto ao Poder Executivo. Há semanas o povo está na rua, as bandeiras brasileiras estão sendo tiradas dos seus carros, senhoras donas de casas que nunca praticaram um crime sendo presas com a desculpa, com a justificativa que não poderia estar ali na rua, com o uso de máscaras, presos sendo soltos, grandes corruptos, os maiores da história da humanidade sendo soltos, e o Exército, as Forças Armadas, nada fazem. Será que isso não é uma resposta para o fato do nosso presidente, por muitas pessoas que dizem que ele ainda é mole, que é frouxo, que não está agindo conforme a gente gostaria de agir, né? Será que essa não é a razão do Bolsonaro não invocar o artigo 142, meus amigos? Invocando o artigo 142, ficamos à mercê das Forças Armadas. E essas deveriam já ter agido automaticamente há muito tempo. Então, por isso que eu peço para que vocês entendam o cenário, não de uma forma específica, fechada. Nós precisamos ter uma leitura um pouco mais ampla da realidade. A gente percebe que a todo momento o Bolsonaro, aparentemente, ele muda o discurso dele. E não é. O que ele faz, na minha leitura, é ir apertando até onde dá, e quando ele percebe que está chegando no limite do que as suas atribuições, os seus inimigos o permitem, ele tem que dar uma recuadinha para ainda se permanecer no poder. Poder entre aspas, né, meus amigos? Porque o que ele tem ali, como o Olavo de Carvalho muito bem diz, ele tem um cargo. Poder ele teria se ele tivesse outras pessoas, né, as pessoas que estão junto com a gente, com o mesmo pensamento de direita, o mesmo pensamento conservador, nas instituições. Ele é praticamente um lobo solitário lá. Então isso, meus amigos, nos levam a pensar que, puxa vida, vamos perder então? E não, meus amigos. O que nós precisamos é ter paciência. Pela terceira vez nesse vídeo eu vou citar o Olavo de Carvalho. Ele diz que a nossa direita, né, a eleição do Bolsonaro é uma ejaculação precoce, né? O que nós deveríamos é, primeiro, preencher os espaços dentro da sociedade. Na educação, na cultura, nos próprios cenários jurídicos, não é isso? Então nós estamos nesse processo, só que colocarmos o presidente da República lá, para muita gente, pareceu que a gente venceu a guerra. E eu costumo falar aqui no meu canal
que a gente simplesmente começou a jogar. Entramos no jogo. Agora que a guerra começou. E a guerra começou de fato. A gente vê isso nos noticiários da extrema imprensa. Todo mundo atacando diuturnamente Bolsonaro. Inventando as mais absurdas histórias a seu respeito. Tudo isso para desgastar o nosso governante. O presidente Bolsonaro é o único cara que foi eleito com a vontade do povo. Não é um cara que faz parte da elite. O único cara da direita, né? Eu estou aqui um pouco influenciado pela entrevista que ele deu ao Kim, né? Ao Kim Paim. Mas eu costumo dizer que a gente reconhece que ele tem ali pequenos erros que nem se comparam aos erros que os governantes anteriores praticaram no nosso país. Porque uma coisa é você cometer pequenos erros, pequenos acidentes ali. Outra coisa é você ser mau caráter, você ser um corrupto, você ser um ladrão, você alimentar o sistema comunista, genocida, transferindo bilhões de reais, bilhões de dólares para essas lideranças comunistas espalhadas pelo mundo. Então isso é uma grande diferença. E isso que faz com que eu, pelo menos aqui nesse canal, não venha trazer besteiras que de repente, eventualmente, eu discorde do Bolsonaro. Jamais. O que eu vou fazer aqui é que qualquer pessoa lúcida, honesta, de direita, ou seja, conservadora, faria no meu lugar, que é apoiar o nosso único representante de direita que nós temos no país. Gostaríamos de, aos poucos, da forma natural, ir ocupando os espaços e vencer pela democracia. Na verdade, é o que queremos. Agora, a situação talvez exija que a gente haja de uma outra maneira. Não é o que a gente quer. Por quê? Porque justamente vão fazer com que a gente passe fome. E passando fome, meus amigos, a gente fica escravo de qualquer sistema. Nós vamos nos ajoelhar para as pessoas que possam ali dar migalhas de comida para sustentar a nós e aos nossos filhos. Nesse momento, precisamos elevar a nossa voz e deixar claro para o presidente que a tua decisão terá o apoio popular. Isso é muito importante. E é importante que a gente confie nele. Eu tenho certeza que se ele soubesse, se ele tivesse ali a convicção que o cenário fosse propício para dar um passo adiante, sabendo que não tem que recuar, ele já teria dado. E só não o fez porque pensa, porque calcula que o tiro pode sair pela culatra. Por essa razão, meus amigos, precisamos nos manifestar, continuarmos indo às ruas, continuarmos a nos manifestar na internet enquanto podemos, e esperar o momento certo que Bolsonaro venha a nos solicitar para dar suporte às suas decisões, porque lá em Brasília ele está sozinho e as leis não estão a nosso favor. E ainda que estivessem, como a gente acabou de escutar aqui no vídeo do Barroso, ele e mais 10 entendem que, por exemplo, as Forças Armadas estão subordinadas ao STF, que tem a palavra final, segundo ele. E não como a própria lei, e nós interpretamos, diz que não está subordinada ao Executivo. Então é uma discussão, meus amigos, muito complexa, e ela se torna muito mais complexa quando a gente tem esse perfil nas Forças Armadas. Como decidir? Eu acho que não há ninguém melhor e mais preparado e no lugar mais correto, onde sabe de todos os bastidores, do que o nosso presidente, Jair Bolsonaro. Precisamos continuar confiando nele. Meus amigos, deixe seu comentário nesse vídeo, deixa o joinha caso você tenha gostado do nosso papo aqui e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possível. Acho um assunto bem interessante. Tamo junto.